Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos aqui, nesse momento, para dar andamento aos trabalhos do nosso congresso. Eu, Silvana, da seção do Colégio Militar de Porto Alegre, e Silvana, da seção São Vicente, no Mato Grosso. Nós vamos começar agora, dar início a uma outra etapa do nosso congresso, que é o momento de apresentação de teses. E, neste momento, vão ser apresentadas as teses... Sim? Quer falar alguma coisa? As teses sobre conjuntura. Tá? Sim, Irani. Sobre? Então, companheiro Irani quer apresentar um recurso. Irani, alguma contrariedade na plenária à apresentação do recurso? Não? Irani. Bom dia, companheiros e companheiras. Né? É com imensa satisfação que a gente está aqui, participando desse 29º Congresso. Né? O recurso que eu quero apresentar é no sentido da inscrição de delegados e delegadas. Porque a gente ficou sabendo que não há mais pendências na questão de delegados e delegadas. E foi apresentado também, todo mundo se lembra, que está no estatuto, não sei o que lá. Agora, foi apresentado também, que eu me lembro, por um diretor, que não há mais recurso, não há mais pendências de delegados e delegadas. Só que essa informação foi dada, não foi pela Secretaria, pela Coordenadoria de Administração e Finanças. Eu quero saber, da Administração de Coordenação e Finanças, realmente se não há mais recurso, porque a prática do nosso sindicato, que essa informação é dada pela Coordenação de Administração e Finanças do nosso sindicato. E eu não vi ninguém da Coordenação de Administração e Finanças do nosso sindicato presente neste congresso. Tá ok? É isso, pessoal. Obrigado. Não, Irani, se tu me permite só uma tentativa de esclarecimento, que eu bem me lembro, porque ontem estava compondo a mesa, quando deu o informe, a Eugênia, que é a tesoureira da entidade. De qualquer forma, se houver dúvida, né, se pode ver isso aí. Se o recurso é pela ausência da CAF no informe, a Eugênia estava na mesa dando o informe, é isso? Sim, mas ainda vai ter informe. Sim. Tá. Bom. Irani, por favor, tu queres alguém da CAF aqui agora para dar este informe? Qual é a tua proposição? Não, eu entendi o que ele quer, só não sei isso. Não, eu entendi, eu só quero que ele proponha. Eu entendi o teu recurso, só quero que faça a proposta. Gente, na verdade, a gente, eu, pelo menos, né, não sei quem é mais da direção nacional do nosso sindicato, gente. E a gente cumpre o estatuto. Não estou aqui com finalidade de tumultuar, nada disso. A finalidade é de esclarecimento do que anda acontecendo na direção nacional. Porque nós, delegados, não, eu estou como observador. Os delegados aqui presentes, não sabem o que vem acontecendo. Na verdade, eu estou querendo que haja um esclarecimento do que está acontecendo dentro da direção nacional. As pessoas vêm para cá, ficam uma semana, companheiros. O plantão é de semanal, não é mais quinzenal, como era anteriormente. Então, eu solicito que seja apresentado esclarecimentos enquanto direção nacional do nosso sindicato. Correto? É isso. Bom, agora a solicitação de esclarecimento foi outra.
A solicitação de recurso foi que tivesse alguém da CAF aqui. Daqui a pouco a Eugênia estará chegando, porque ela ainda está envolvida ali, ainda tem credenciamento de delegados, e ela pode dar o informe. A plenária se sente contemplada com esse encaminhamento? Não havendo contrariedade, então passemos, né, ao ponto de agora, do início da manhã, que é a apresentação das teses de conjuntura. Nós temos aqui, né, conforme consta no caderno de tese, 7 teses que foram organizadas para serem apresentadas no ponto de conjuntura. Um pouquinho antes de nós iniciarmos aqui, nós estávamos conversando com as pessoas que vão apresentar a tese, e ficou acordado que, para cada apresentação, serão 15 minutos. Ok? Nós fazemos sorteio para ver quem apresenta primeiro, ou pode ser na ordem que está aqui? Sim. Me perdoe, não é nada sobre a apresentação das teses, mas é em consequência da apresentação das teses. Ontem foi dito aqui na mesa que, quando a gente tivesse dificuldade em relação aos crachás, a gente teria que buscar a comissão organizadora. Algumas bases, todas elas estão ficando no mesmo grupo. A minha base, por exemplo, tem um monte de gente. Acabei de falar com os companheiros de sertão ali, tem 2 no mesmo grupo. Se eu não me engano, são 3 delegados, eu não sei se estão os 3. Quer dizer, é preciso que seja dado um aceno pela coordenação do Congresso de que forma a gente vai verificar isso, porque não dá para a gente estar no mesmo grupo. Porque a gente tem um debate na base, tem um debate para ser feito nos grupos, e aí há um prejuízo nessa divisão. Então, eu gostaria que fosse, pelo menos, visto depois da apresentação, porque vão ser criados, logo a seguir, os grupos de trabalho, no período, acho que no período da tarde, né? Então, é preciso que a gente tenha um aceno de como é que vai ser resolvido isso, porque a gente gostaria de estar distribuído nos grupos de trabalho. Na minha delegação são 15, a gente queria ver a possibilidade, eu não sei como é que está indo todo o total disso, a distribuição em todos os grupos, assim, sucessivamente com todas as bases. Ontem eu fiz essa pergunta ao Lobão, que estava na mesa, e o esclarecimento que ele me deu é que a coordenação queria fazer. Então, estou trazendo essa preocupação. Posso sugerir, né, que as delegações que já perceberam que está acontecendo esse problema procurem a comissão de organização, são 4, Moisés, Lobão, Eugênia e Luiz, para que a gente possa dar um encaminhamento a isso. Pode ser? A gente pode ir organizando isso até o final da manhã, para quando, no turno da tarde, se for fazer essa tarefa, isso já esteja resolvido. Pode ser? Tudo bem, Moisés? Certo? Foi. Foi, mas é que pode ter dado coincidência. Mesmo não foi culpa. Não. Foi aleatoriamente, mas pode ter dado coincidência. Então, se isso causa algum incômodo... Cara, mas, enfim, acho que isso tem solução. Sim, Céu. Pessoal, plenária, por favor, tem um companheiro aqui, se inscreve. Sim, qual é o... Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. Muito bom dia. Eu me chamo Selmo, sou da base do Sindicop, sou um dos que escreveram tese de conjuntura e plano de lutas, e não estava aqui na hora que foi feito o acordo com os demais companheiros que assinam tese, companheiros e companheiras, e queria reivindicar mais tempo para a apresentação da tese, porque pela nossa programação, nós teríamos 1h30 para a apresentação das teses, 7 teses de conjuntura. E amanhã nós temos de 9, a não ser que tenha mudado, desculpa, eu realmente estou aqui, de 9 da manhã às 12, o debate sobre a mesa da dívida pública, né, com a Fatorelli e um representante da CUS, apenas 2 companheiros ficando a manhã toda debatendo. Então, me parece que quem é da base, escreveu tese, vai ter menos tempo de fala, menos tempo de diálogo com os companheiros aqui do que os painéis. Então, gostaria de reivindicar uma reorganização que dê mais tempo para que a gente possa aprofundar o debate aqui de conjuntura com o conjunto dos companheiros. 15 minutos, eu acho pouco tempo para apresentar as teses. Bom, companheiros, tinha sido planejado inicialmente que o tempo de apresentação de tese eram 10 minutos e, em conversa aqui, se ampliou para 15. Acho que a gente devolve para a plenária. Se há acordo com a proposta do Selmo, alguém se contrapõe que se amplie esse tempo para 20 minutos ou que se mantenha 15? Há desacordo que se amplie para 20 minutos o tempo de apresentação de tese? Alguém é contra essa proposta do Selmo? Acho que a gente não precisa votar. Alguém é contrário? 2. Não há possibilidade de
de se chegar a um consenso de que seja 15 minutos? Não? Então, nós vamos ter que abrir defesa. Certo? Sim. Levanta e vem propor, então. Se não há possibilidade de consenso com a proposta do companheiro, nós temos aqui uns 3 ou 4 delegados ou observadores que não concordam com isso. Então, por favor, eu solicito àqueles que não têm acordo que venham até aqui na frente manifestar o desacordo para a gente poder dar andamento aos trabalhos e decidir como é que encaminha. Bom dia a todos. Eu acho que já houve um acordo de 10 minutos, se ampliou para 5, e agora é 20. Aí, daqui um pouco, vai ter 25. Quer dizer, ou a gente fecha naquilo que está programado, porque ontem eu saí daqui, fui um dos poucos a ficar aqui, 23 horas. Na hora que o pessoal pega o microfone, parece que se empolga. Acho que 15 minutos, para quem é docente ou técnico, então não é o problema, é suficiente se você for extremamente objetivo. Tá? Então, 20 não vai resolver. Tá? Então, assim, se nós queremos objetividade, se nós queremos trabalhar isso de forma específica, que se mantenha o que está aí, de 15, que já foi ampliado de 10 para 15. Exatamente, ok? A mesa consulta plenária se tem... Desculpa. Bom dia, pessoal. Reforçando as palavras do colega que antecedeu aqui, nós estamos já 10 horas, era para começar às 9, né? Aí eu fico frustrado em ver uma pessoa dizer, eu cheguei atrasado e preciso mais tempo. Vamos trabalhar um pouquinho de seriedade, né, pessoal? Senão nós vamos madrugar de novo. Eu acho que, nesse sentido, eu fui contrário. Selmo mantém a proposta de 20 minutos? Sim, já que teve... Eu ia justamente perguntar se a plenária considera que há necessidade de fazer defesa. Não, é que assim, a mesa entende que o Selmo apresentou uma proposta, né? E os outros, já veio mais uma pessoa aqui que apresentou uma outra e um outro que fez uma defesa. Então, por um critério de justiça, que seja dada a proposta dos 20 minutos, a possibilidade de defesa também. Agradeço à plenária a gentileza em permitir que eu faça a defesa. Companheiros e companheiras, nossa questão é a seguinte, nosso debate, e aí com todo respeito, camaradas, não é de objetividade ou de síntese, é de aprofundamento. No nosso congresso passado, companheiros, 2 teses não foram debatidas. Um conjunto de companheiros e companheiras que apresentaram teses sobre a questão da precarização da rede sequer tiveram a oportunidade de falar para este plenário aqui. Eu fiquei extremamente indignado com essa situação. E, novamente, quando eu pego a programação e vejo que nós vamos ter amanhã, de 9 a meio-dia, com todo respeito, a Fatorelli é excelente, acho que o companheiro da Conlutos que vai vir aqui também deve ser excelente, vai ficar de 9 a meio-dia, ouvindo 2 companheiros falando, enquanto que 7 camaradas, 7 defensores de tese sobre conjuntura vão ter apenas 15 minutos. Vamos respeitar um pouco. Eu gostaria de pedir que a base pudesse ouvir a base, que os companheiros sindicalizados e sindicalizados pudessem ouvir os companheiros sindicalizados e sindicalizadas. Eu acho que 20 minutos é pouco, gostaria de ter mais tempo, né? Mas se, pelo nosso programa, 20 minutos é pouco melhor para a gente reduzir esse tempo exíguo de debate, para a gente poder aprofundar, não ter objetividade, mas sim de ter aprofundamento, então gostaria que a gente revesse o tempo para 20 minutos de apresentação das teses. Obrigado. Bom, plenário, então, passamos agora a regime de votação. Ok? Proposta 1, mantemos a apresentação das teses em 15 minutos. E proposta 2, ampliamos o tempo de apresentação das teses para 20 minutos. Ok? Por favor, a mesa pede mais alguma pessoa, aqui, porque agora o salão lotou, que nos ajudem aqui, caso haja alguma dúvida. Atenção, por favor, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à manutenção dos 15 minutos para apresentação de tese, levantem, por favor, seus crachás. Ok. Mesa. Ok, obrigada.
Proposta 2, aqueles que são favoráveis à ampliação do tempo de apresentação das teses para 20 minutos, por favor, levantem seus crachás. Proposta 1. Abstenções? Ok. Declaração de voto? Não? Bom, a mesa, né, vai dar andamento, conforme ficou colocado aqui pela plenária, que o tempo de apresentação de tese é de 15 minutos. Ok? Bom, nós temos agora, nesse primeiro momento, as teses de conjuntura, e foram colocadas, nesse ponto, 7 teses. Tá? A mesa propõe que se faça o sorteio, né, para ver qual será a tese apresentada primeiro e a sequência de teses que serão apresentadas. Há acordo? Alguém tem proposta diferente? Não? Então, nós vamos proceder simplesmente numerando as teses de 1 a 7, e a Silvana aqui vai fazer o sorteio, então, da apresentação. Pessoal, a Silvana fez aqui os papéis com a numeração. Alguém quer conferir ou podemos dar andamento? Não? Tá certo? Então, vamos lá. Muito engraçado falar de Silvana. Vamos lá. A gente já sorteia a ordem toda. Por coincidência, a primeira tese é a que está listada com o número 1 aqui. A emancipação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores. Ok? Poderia ser, mas a mesa fez essa proposta de sorteio e não houve contrariedade, então a gente vai seguir, né? A segunda é a número 4, o SINASEF e a conjuntura brasileira. A terceira tese a ser apresentada é a sexta, Estado, Sindicato e Luta de Classes no Brasil. A quarta tese é de número 3, resistir aos ataques e nas lutas construir uma alternativa de governo dos trabalhadores. A quinta tese é a número 7, novo sindicalismo e a ruptura política no cerne do SINASEF nacional, necessidade de uma nova ordem sindical. A sexta tese é de número 2, construir uma alternativa dos trabalhadores, e fica como sétima apresentação, sétima tese a ser apresentada, resgatar a unidade para conquistar as reivindicações. O SINASEF não necessita estar afiliado à CSP com lutas. Ok? Então, dando continuidade aos trabalhos, a mesa solicita, né, que os apresentadores da tese de número 1, a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, venham até aqui à frente para fazer a apresentação da sua tese. Plenária, por favor, os apresentadores da tese, a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Ai, Selma, é tu. Estou no microfone. Mas, gente, cadê esse povo? Se é meu aviso nos 10, pode ser, e depois pode. Quando faltar um. Ah, tu está marcando aí também. Posso, vou marcar. Mais uma vez, bom dia, companheiros e companheiras. Eu me chamo mais uma vez, me apresentar, me chamo Selmo, sou delegado pela base do Sindiscop, Sindicato de Servidores do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Eu assino essa tese com mais 3 companheiros e companheiras.
Carla Castro Bianca, Marcos Vinícius e Glória Tonácio. Nós tínhamos preparado, não uma apresentação objetiva e sintética, mas uma apresentação um pouco mais aprofundada, com a divisão de tempo entre eu e o outro companheiro, Marcos Vinícius, mas, infelizmente, pelo tempo, né, de apenas 15 minutos, tivemos que mudar um pouco a nossa metodologia e vamos tentar me ater a que a gente considera como os pontos principais para essa tese. O primeiro aspecto que a gente gostaria de ressaltar com os companheiros aqui é o próprio título da nossa tese. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. A gente resgata esse lema da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada lá no século XIX pelos operários e sindicalistas da Europa, em 1864. E o seu primeiro item, seu primeiro princípio do seu estatuto era esse protagonismo dos trabalhadores na luta pela sua própria emancipação. Este lema, que depois vai se desdobrar no que nós chamamos, historicamente, de sindicalismo revolucionário, porque entendia que o protagonismo do processo revolucionário, da luta de ruptura com a ordem capitalista burguesa, da ruptura com a exploração e o operário do Estado e do capital burguês, seriam um protagonismo das próprias organizações da classe trabalhadora. Então, a gente tenta resgatar essa memória, resgatar essa trajetória de luta para recolocar o seguinte dilema para todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Hoje, companheiros, no nosso diagnóstico, o sindicalismo do Brasil falhou, abandonou completamente o protagonismo da luta dos trabalhadores. O sindicalismo no Brasil hoje está verticalizado, tutelado, a partir dos princípios do sindicalismo de Estado, marcado desde a implementação da CLT do período varguista e hoje assumindo uma feição ainda mais perversa, que é uma feição de um sindicalismo atrelado a um governo corrupto, a um governo dos banqueiros, a um governo constituído para dar suporte ao capital e, consequentemente, à exploração dos próprios trabalhadores. E esse processo de burocratização e de abandono do protagonismo da luta dos trabalhadores em prol de um sindicalismo de Estado, de um sindicalismo corporativista, de um sindicalismo conservador, de base reacionária, coloca para nós hoje um grande desafio, porque, infelizmente, o que percebemos é que as estruturas sindicais hoje são obstáculos para a luta dos trabalhadores. Esse protagonismo foi abandonado a tal ponto, o sindicalismo se vendeu a tal ponto, está atrelado a tal ponto ao Estado burguês, que hoje, no nosso diagnóstico, as organizações e entidades do movimento sindical são obstáculos para a luta. Por isso, nós temos que resgatar um protagonismo que coloca o trabalhador como sujeito da sua própria luta. Nós não precisamos, em hipótese nenhuma, transferir nossas lutas e nossas reivindicações para nenhum governo, para nenhum partido político, para nenhuma organização externa dos próprios trabalhadores. Então, isso é um princípio que a gente procura resgatar. E alguns dados da conjuntura atual nos permitem chegar a essa conclusão. Nós pegamos 2 exemplos de lutas recentes na história do Brasil que, para nós, são importantes. A primeira, a revolta dos operários da Construção Civil dos canteiros das obras do PAC, isso em 2011, aonde, começando por Giral, as obras da hidrelétrica de Giral, os trabalhadores, os operários, revoltados com as suas péssimas condições de trabalho, em condições desumanas de trabalho, beirando ao trabalho escravo, se revoltaram, incendiaram galpões, incendiaram alojamentos, partiram para a ação direta, para a luta insurgente. E, naquele momento, nenhuma central sindical, nenhuma confederação de trabalhadores, nenhum sindicato estava presente naquela base. Os trabalhadores estavam jogados à sua própria sorte. E aí, quando o trabalhador está jogado à sua própria sorte, ele utiliza as armas que ele possui, que é a sua capacidade da insurgência, que é a ação direta. O desdobramento seguinte a esse processo foi a própria proposta do governo da época, do governo Dilma, primeiro ano do governo Dilma, de criar um grande fórum tripartite, a Mesa da Construção Civil, o Pacto da Construção Civil, que reuniu todas as centrais sindicais, os representantes das empreiteiras do capital e o próprio governo, para pactuar. E aí, consequentemente, tutelar o movimento insurgente daqueles operários. Algo muito semelhante
em termos da dinâmica de tutela e de conservadorismo, aconteceu no Levante Popular de julho de 2013. Quando as massas tomaram as ruas para lutar contra o aumento das passagens do transporte público e, consequentemente, lutar contra esse massacre que é o tempo perdido de cada trabalhador e trabalhadora no deslocamento da sua casa para o trabalho, de cada estudante no deslocamento da sua casa para o local de estudo, a revolta popular tomou uma dimensão que ninguém esperava. Um levante com características nacionais, massivo, que obrigou o Estado e o capital a recuar da sua decisão em relação ao aumento das passagens. Foi um movimento vitorioso, porque os 20 centavos que eram reivindicados para se reduzir, foi reduzido. Então, a vitória foi conquistada. Não, entretanto, a dimensão daquele movimento colocou mais uma vez em xeque aqueles que se arvoram como os legítimos representantes da classe trabalhadora. Porque este levante de 13 de julho de 2013, de julho de 2013, também não contou com a participação de nenhuma das centrais sindicais oficiais atreladas hoje aos sindicalismos de Estado no Brasil. Foram os trabalhadores nas ruas, os estudantes, os setores mais precarizados da classe trabalhadora que ocuparam as ruas em 2013. Na sequência, no mês seguinte, em julho, as centrais sindicais, numa postura arrogante, para tutelar o movimento, se colocaram elas, representantes da classe trabalhadora. E sob o slogan, agora a classe trabalhadora está nas ruas, procuraram fazer um dia nacional de lutas, de paralisações, etc., no dia 11. Vejam a arrogância que se tem essas burocracias sindicais. Não participaram do movimento, criticaram, criminalizaram, especialmente a luta da ação direta, que foi assumir a feição da resistência de grupos de bloco, e depois se dizem que são eles, burocracia sindical, os legítimos representantes da classe trabalhadora. Então, isso mostra o grau de atrelamento das direções sindicais, das centrais sindicais, ao governismo, ao Estado burguês e, consequentemente, à burguesia. Então, diante disso, companheiros e companheiras, nós temos uma encruzilhada fundamental, que é, ou retomamos o protagonismo da nossa própria luta, ou entendemos que os limites impostos pelo sindicalismo de Estado devem ser rompidos, ou continuaremos de maneira trágica, repetindo esses equívocos, assumindo feições cada vez mais conservadoras, cada vez mais corporativistas e abandonando a luta real. E quando nós falamos da luta real hoje, nos institutos, na educação federal, tem um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo na pele, no seu salário, naquilo que é mais sagrado para o trabalhador, que é chegar no final do mês e receber o seu salário, que são os trabalhadores terceirizados. E esse debate, companheiros, que infelizmente aparece para nós hoje na educação federal, de maneira tão gritante, tão dramática, que é o não pagamento do salário, não é a primeira vez que nós debatemos. E aí eu resgato que no nosso congresso, em 2008, nós debatemos, nós, sindicalizados e sindicalizadas, delegados e delegadas, ao Consinasef de 2008, a construção de um GT, que se intitulava GT de Superexploração e Discriminação. Quem quiser acompanhar, está na página 7 do caderno de teses. E ali definia-se qual seria o objetivo daquele GT. Realizar estudos e formular políticas voltadas aos trabalhadores terceirizados, contratados, identificando as principais questões trabalhistas e sociais que atingem esses trabalhadores, especialmente no serviço público, mas também na iniciativa privada. Nesse sentido, deve-se incentivar a participação política e sindical desses trabalhadores, através de atividades de discussão de formação política, visando sua sindicalização e incorporação de suas pautas de reivindicações econômicas e políticas. O GT também deve identificar como as questões de discriminação racial, étnica, de gênero, se colocam no local de trabalho e pensar iniciativas para incorporar formas de lutas contra a discriminação, dentro e fora do serviço público, pois a discriminação se encontra inteiramente ligada à superexploração com os trabalhadores, dos trabalhadores. Ok, obrigado. Companheiros e companheiras, apesar do nosso Consinasef entender a importância desse GT,
ter debatido ele e ter aprovado, infelizmente, nós não tivemos a capacidade de implementá-lo. Não tivemos como, desde 2008, fazer o debate com os nossos terceirizados e terceirizadas. E hoje, corremos atrás de um prejuízo dramático, que é, por exemplo, e aí depois acho que devemos ouvir exemplos de outros institutos federais, a situação do Colégio Pedro II, onde os trabalhadores terceirizados, os operários da manutenção, estão todos demitidos. Perderam seus empregos. Esta é a situação real que nos encontramos. E lutamos numa luta quase inglória para tentar reverter esse processo. Fazemos o nosso dever de casa, que é isso mesmo. Mas, infelizmente, poderíamos ter hoje, ter muito mais fortes, ser muito mais capazes de enfrentar essa situação se tivéssemos tido a nossa capacidade. E aí isso também é uma autocrítica, porque eu também não fui capaz de implementar isso na minha base, implementar isso nos espaços do Sinasef, então faço aqui a crítica e a autocrítica. Se tivéssemos a capacidade de mobilizar os trabalhadores desde aquela data, no mínimo possível, talvez estivéssemos hoje muito mais fortes. Então, a capacidade muito maior de enfrentar esse drama, que é a perda do salário, a perda do direito e a perda do emprego. E aí, companheiros e companheiras, não vamos imaginar, infelizmente, que a situação é de exclusividade do terceirizado, não. Porque ontem, no debate da crise, da conjuntura e da crise econômica que fizemos, ficou muito claro a evolução, e outros companheiros certamente vão versar sobre isso, que falam isso nas suas teses, vão assumir dimensões aonde o trabalhador do serviço público, o trabalhador mais integrado, mais protegido, entre aspas, também sofrerá consequências parecidas. A exemplo da Grécia, a exemplo da Itália, a exemplo da Espanha, a exemplo de Portugal. Então, companheiros, é a hora da gente trabalhar de fato e organizar a nossa base. E aí a nossa base não se limita a técnicos e docentes dos institutos federais, a nossa base se estende a todo trabalhador e trabalhadora que está atuando, que tem nos institutos federais, que tem nas escolas federais o seu sustento. Então, os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas são fundamentais para a nossa luta. E aí, quando a gente tenta construir uma pauta unificada do Serviço Público Federal de campanha salarial, vamos debater daqui a pouco, onde, infelizmente, esse tema não é colocado de maneira mais explícita para nós, para atender a este drama, nós temos um desafio, que é romper o corporativismo da nossa pauta e assumir essa bandeira de luta dos terceirizados como parte da nossa própria luta, como parte do nosso próprio processo de emancipação. Nesses 2 minutos que me restam, gostaria de chamar a atenção dos companheiros de 2 aspectos. O primeiro é que outra característica importante do desdobramento dessas lutas dos operários de 2011, do Levante Popular de 2013, foi o poderoso processo de repressão e criminalização dos movimentos sociais. Diversos ativistas e militantes hoje encontram-se presos pelo Brasil afora, inclusive com condenação na justiça. É o caso do Rafael Braga, no Rio de Janeiro, condenado, preso por participar de manifestações. Morador de rua do Rio de Janeiro, acusado de maneira leviana pelo Estado e condenado num julgamento tão veloz que, quando nos percebemos, ele já estava cumprindo sua pena. É o caso do companheiro Vicente, anarquista, da Federação Anarquista Gaúcha, também condenado por participação nos manifestações e nos atos de rua. Outros 23 processos, tendo um detido hoje, que é o Igor Mendes, no Rio de Janeiro, que está preso também acusado de participar, por participar dos atos de rua. Então, hoje, companheiros, se o governo Dilma debate a Comissão da Verdade para discutir os crimes da ditadura e os presos políticos da ditadura, nós temos que discutir hoje uma Comissão da Verdade para discutir os presos políticos do governo do PT, que criminaliza e condena quem luta as lutas do povo, quem batalha e rompe com a ordem burguesa e tenta construir um mundo diferente. E para finalizar, companheiros, nós apresentamos na página 18 e 19 um total de 9 propostas de resolução e de plano de lutas. E dentre esses aspectos, eu estou retomando aqui o debate acerca da nossa saída, ruptura com o Fórum de Entidades do Serviço Público Federal. Selmo, tempo, mas conclua, por favor. Só para concluir. Então, todos aqui já sabem que a Quinesf, que é a entidade de base do Serviço Público Federal, que tem delegação de base,
foi destruída desde 2007, com o esvaziamento dessa entidade, dessa organização, especialmente por parte dos setores governistas. E hoje, o que predomina é o Fórum de Entidades, que é um fórum de cúpula, que reúne apenas as direções dos sindicatos nacionais, dos servidores públicos federais, e abandona o debate na base. Então, hoje, temos que reconstruir a Knesp. Esse é o nosso papel, né? Abandonar os acordos de cúpula, abandonar os espaços burocratizados e construir a luta pela base. Por isso que a gente retoma aqui, como outros companheiros, a defesa da Knesp como nosso espaço. Desculpem ultrapassar 50 segundos e agradeço a todos a atenção aí e um bom congresso para todos. A segunda tese a ser apresentada agora é, conforme o sorteio, o Sinasef e a conjuntura brasileira, os apresentadores da tese. E a terceira tese, conforme o sorteio, é o Estado, o sindicato e a luta de classes no Brasil. Então, o pessoal já fica meio... Sim, o que é? Não, eles que têm que vir aqui fazer o encaminhamento, não sou eu, né? Então, o que tu quer? Mas tu é autor da tese, rapaz? Cadê os autores da tese? Eles estão chegando aqui. Gente, é o seguinte... Cadê os autores da tese? Está aqui, olha. Então, eles que façam o encaminhamento. Tu está respondendo pela Comissão de Sistematização, é isso? Olha, gente, é uma questão relacionada à tese dos... Tá, gente, eu sou da Comissão de Sistematização. Chegou uma solicitação por parte dos companheiros do MI, que vão apresentar essa tese agora, que é o seguinte, é uma tese só, mas ela versa sobre mais de um temário do Congresso. Nesse sentido, né, eles estavam inicialmente solicitando que eles tivessem um tempo para apresentação em cada uma das mesas. Conversando, um momento, companheiros, se o plenário não tiver acordo, está tudo bem, eu só peço para colocar o encaminhamento, e aí, tendo acordo, a gente caminha, não tendo acordo, é o processo democrático, correto? Conversando com eles, a gente chegou a uma proposta intermediária, que é o seguinte, eles apresentam agora os aspectos conjunturais da tese dele, e no próximo tema, que a gente tem um número menor de teses, que é o de campanha salarial, nós abriríamos mais uma oportunidade para eles se colocarem a partir de um outro aspecto da tese. E não no terceiro tema. O terceiro tema eles abririam mão. Eu pergunto ao plenário, há algum grande problema da gente tentar encaminhar assim? Tudo bem, gente, eu gostaria, vou encaminhar para a mesa fazer a devida consulta ao plenário para saber se a divergência é majoritária ou minoritária no coisa. Tá? Obrigado. Bom, a mesa... Atenção, plenária, por favor. Como a demanda foi trazida pela Comissão de Sistematização, né, a quem os apresentadores da tese se dirigiram, a mesa pergunta inicialmente aos apresentadores da tese se eles mantêm a proposição de apresentar a tese em mais de um momento. Sim, fica mantido isso. Ok, os autores da tese mantêm essa proposição. Há alguém na plenária que discorde dessa proposta? Sim. Não há acordo. Sim. Certo. Não sei se isso aí está bom. Eu queria entender, porque ontem eu ouvi claramente o Lobão falando aqui, que nós estávamos aprovando o processo que nós íamos fazer em todo o Congresso. Aí, no dia seguinte, nós vamos debater como é que vai apresentar de novo? Peraí, é questão de ordem. É questão de ordem. Foi aprovado ontem o temário, que seria dessa forma, todo mundo estava aqui, houve votação, se perdeu tempo contando voto, e agora nós vamos mudar o processo, porque alguém resolveu ontem decidir que tem que ser diferente. Eu estou pedindo só uma questão de ordem, para que a gente mantenha o respeito, porque senão daqui a pouco, todo mundo vai vir aqui pedir novamente. A mesa consulta a plenária se a plenária acata a questão de ordem. Não? Não há acordo? Então, plenária...
A mesa solicita à plenária que tenha calma. A gente está discutindo algo muito tranquilo, né? Assim, ainda que a maioria da plenária, né, acate a questão de ordem, tem pessoas aqui que não acataram, então não tem outra solução. Vamos ter que abrir defesa, certo? Não? Como que não? Não precisa abrir defesa? A plenária se sente esclarecida para votar, então votemos. Não. Companheiros, a mesa consulta novamente, se não houver acordo, vamos fazer, tá? Então, assim, a mesa consulta. Há necessidade de abrir defesa para fazer a votação? Sim. Oi? Tá bem, só um pouquinho, Companheiros e companheiras, depois os companheiros, quando lerem a tese, vão ver que realmente ela tratava das 3 questões, mas nós não vamos polemizar aqui no plenário. Nós vamos estar prejudicados na forma de apresentação, porque estava dividido em temas. Pode olhar a programação aprovada ontem, são teses do tema 1, 2 e 3, e a nossa é bem clara, mas nós estamos retirando a proposta. E vamos apresentar tudo agora. Carlão, por favor. Bom, come almoço. Então, agora, né, passamos à apresentação da tese, o Sinasef e a conjuntura brasileira. 15 minutos para apresentação. Não, é que tu queria falar alguma coisa. Não, era questão de ordem. Vai sentar aí? Bom dia, pessoal. Primeiro, apresentar, essa tese ela é resultado de um debate que foi realizado no coletivo, que é chamado de Movimento dos Inconfidentes. A gente costuma... Na verdade, o nosso nome é Avançando na Luta e na Democracia. Ele foi formado em 2007, num encontro do sindicato que aconteceu em Ouro Preto, e por isso se chama Coletivo dos Inconfidentes. A gente, inclusive, já começa convidando a todos que quiserem aprofundar o debate, que, infelizmente, a gente vai ter que fazer mais superficialmente aqui. Às 8 horas a gente vai fazer um debate, o local ainda não foi divulgado, porque é o horário de reunião dos coletivos, estão todos convidados. Bom, inicialmente, a gente vai começar fazendo uma discussão de conjuntura, e aí tem uma coisa que é muito importante, que eu já fiz menção ontem no debate, é que, pela primeira vez, eu me lembro de muitas vezes vir no Sinasef e ter que conversar com companheiros que eram mais novos no movimento e que vinham me perguntar assim, mas por que eu tenho que discutir o Bashar al-Assad? Por que eu tenho que discutir a Síria? Por que eu tenho que discutir o que está acontecendo do outro lado do mundo? E a gente sempre teve uma prática, é uma prática do movimento de esquerda, operário, do mundo, a gente ter noção de que a gente não está solto no mundo. O que acontece no mundo interfere diretamente no que acontece na nossa vida, e a gente precisa ter solidariedade de classe, inclusive, com o que acontece no resto do mundo. E a gente vê hoje, por exemplo, que, de repente, por algum motivo difícil de explicar, na verdade, muito fácil de entender, a gente abandonou essa discussão ontem, quando fez o debate de conjuntura. A gente se limitou, por parte dos palestrantes principalmente, mas bastante também por parte dos que interviram, e a dizer que existe uma crise econômica que atingiu o Brasil. E pronto, o resto dos nossos problemas todos estão resumidos ao PT. Mas, infelizmente, não é verdade. A gente tem hoje no mundo, por exemplo, 50 milhões de pessoas vivendo na condição de refugiados. E isso não é pouca coisa. É muita gente que vive numa condição que não tem pátria, não tem nenhum tipo de proteção e organização, e vive entre uma situação de guerra, isolado em algum lugar, não sendo considerado responsável por responsabilidade de ninguém. Isso só para citar um exemplo. Por exemplo, lembrando a questão da Palestina, a gente está num mundo em que tem, por enquanto, uma leve, e mais uma tendência de aprofundamento, uma leve alteração na hegemonia do imperialismo dos Estados Unidos. A gente tem várias coisas que estão acontecendo, especialmente a Rússia e a China têm feito vários movimentos para fragilizar essa hegemonia, inclusive a aliança da própria
do próximo dos Estados Unidos com os países centrais da Europa, e isso tem alterado as condições no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos agora começam a olhar para a América Latina com outros olhos, na medida em que o Brasil tem uma quantidade de petróleo, por exemplo, que, junto com a da Venezuela, é maior, as reservas são maiores do que tem no Oriente Médio. A gente passa a ser um alvo direto e não mais um alvo secundário. Os Estados Unidos tentou articular, e ele foi debelado, uma tentativa de golpe na Venezuela. Está acontecendo um golpe judiciário na Argentina agora. E a gente não pode ignorar essa conjuntura. Essa conjuntura altera como o Brasil se posiciona internacionalmente e altera o que a gente deve entender no posicionamento político do que está acontecendo no país. É claro que isso não é suficiente. A gente sabe que a gente tem a nossa própria crise interna, tem uma série de atores, né, políticos intervindo para fragilizar a pouca democracia que a gente construiu no Brasil. Existe, além disso, um processo muito claro de desgaste e uma certa perda de rumo do próprio governo em saber como é que se mantém lá naquela situação, quando não consegue mais manter esse apoio de coalizão da forma como vinha fazendo, e isso tem atingido diretamente a gente, tanto porque eles mudam e aprofundam uma política que é neoliberal de mais cortes, aumento de juros, enfim, de tentar criar uma austeridade no Brasil, quanto isso interfere na nossa vida por causa da nossa própria organização política e atuação. E aí, a gente está defendendo que a coisa mais importante que o Sinasef precisa fazer é construir a unidade com os trabalhadores que estão organizados na rua. É claro que a gente pode dizer que vários deles, e algumas das organizações que estão aparecendo agora para vir para a rua, estavam erroneamente esperando que o governo fizesse por si. Agora, não é porque isso acontece, e de fato aconteceu, e eles merecem a crítica por terem se colocado nessa posição, que a gente vai se manter no isolamento e vai ficar conversando só com quem sempre conversou com a gente, com quem sempre concordou com a gente. A gente precisa, nesse momento, estar o mais organizadamente e o mais unificadamente possível, junto com a classe trabalhadora que está nas ruas. E aí eu quero repetir uma coisa que eu falei rapidamente ontem, que é muito fundamental para nós. Estão eclodindo no país inteiro greves de professores estaduais, que é o nosso setor, o setor da educação, está estourando em vários lugares. Esse é um setor que foi particularmente precarizado, e aí não dá para dizer que o tratamento é igual. Ele foi particularmente precarizado por governos estaduais, e a gente precisa apoiar essas pessoas que estão na luta e apoiar a defesa da democracia, a Petrobras, a manutenção dela estatal, inclusive a volta das partes que foram privatizadas, porque, de fato, o capital dela foi aberto. A gente tem que lutar contra essa privatização que aconteceu, mas unificadamente na frente de esquerda e onde tem a população organizada. E aí insisto que um dos atores importantes nesse processo tem sido o movimento dos trabalhadores sem teto, que tem sido trazido a população para a rua de uma maneira organizada, com as bandeiras que são as bandeiras importantes para os trabalhadores e para a juventude. Então, é importante que o Sinasef não se coloque numa posição de isolamento. E aí o Dorval vai apresentar a parte... Então, como a gente não tem o tempo, né, ele vai apresentar a parte da organização sindical, da nossa avaliação da nossa organização sindical e as propostas que a gente tem feito. Obrigada. Bom dia. Viram que a nossa tese foi dividida exatamente em conjuntura, campanha salarial e mudanças estatutárias, né? Então, agora eu vou tratar da parte da nossa tese, quem está com o caderno na mão aí, vou começar a tratar ela pela questão de como a gente avançou, avanços salariais sem avanço de consciência. Nós não conseguimos, na nossa categoria, com todos os avanços salariais que a gente teve, e aí é um debate mais profundo que o Sinasef tem que realizar dentro do Sinasef, de qual é a relação que nós temos com o restante da classe trabalhadora. Não é possível que a gente discuta isoladamente o limite nosso, sempre é um limite um pouco à frente daquilo que a gente chegamos e não nos preocupamos com os demais.
se a gente fizesse uma discussão muito tranquila aqui, de qual é a relação, por exemplo, que tem os nossos salários com o salário mínimo. A gente não consegue avançar sozinhos. E se avança sozinho, não avança na consciência. Está visto aí RSC, por exemplo. Qual o grande mote da RSC hoje? Nós não conseguimos, conscientemente, colocar para a nossa categoria que a prioridade 0 na RSC é tratar dos docentes aposentados, que foram os que foram mais massacrados nesse processo de divisão salarial que foi feito por esse país. E aí já surge, sem avanço de consciência, volto a dizer, precisa RSC 4 para doutores, porque a minha relação, eu só ganho mais se ela ganha menos, então, portanto, não tem nenhuma relação com quem está lá fora, e muito menos relação com a grande massa de trabalhadores desse país. Então, se a gente não consegue fazer esse debate, faremos uma campanha salarial atrás da outra, cada vez se isolando mais. Por outro lado, sempre a última coisa é a coisa mais importante. Há quantos anos a gente luta para melhorar a carreira dos técnicos administrativos? Quais são as nossas prioridades? Vamos abrir todas as frentes de atuação? Agora, porque os docentes tiveram a RSC, e nós defendemos na nossa tese a RSC para os tais também, não estamos dizendo que não tem que ter RSC para os tais, mas é preciso que a categoria faça um debate, a partir dela, qual é a prioridade? A nossa prioridade é a RSC para os tais, ou é o STEP de 5%, ou é o piso de 3 salários mínimos, ou é porque o CONIF, que estão todos em campanha salarial por esse país, adotou também o discurso fácil e inconsequente de que o governo vai fazer a RSC para os TAI, que nós vamos botar como prioridade 0 nossa a questão da RSC para os TAI. Todos são deliberações de fórum. Nós temos que elencar onde nós vamos atuar mais conscientemente, qual é a relação. Os companheiros da AFUTO, do Uruguai, o companheiro Fernando, que sempre esteve nos nossos congressos, fizeram um debate interessante a partir da primeira eleição do Tabaré, sobre essa relação que um docente, por exemplo, tem em relação a um operário da construção civil. Quanto um docente tem que ganhar a mais do que um operário da construção civil? Porque senão, cada vez que nós dermos um avanço salarial à frente, damos um passo atrás na formação da nossa consciência política de que os trabalhadores desse país não é só os trabalhadores da rede federal de educação e de que é preciso unificar as nossas lutas, porque senão, quem está nos campos do interior hoje, qual é a grande dificuldade que mobiliza? A precarização da rede, que foi expandida do jeito que todos sabem qual foi expandida, mas tente ir para uma praça de uma cidade pequena, apresentar que nós estamos fazendo uma greve por campanha salarial e apresentar quais são os salários da nossa categoria para ver quanto de apoio que nós vamos conseguir para a nossa greve. De outro lado, nós temos que avaliar um discurso que a gente tem feito, e aí ontem o Valério foi bem claro aqui, para os que foram embora mais cedo, que talvez não entenderam os 9 jogos, foi 9 ou 7 que o Palmeiras jogou sempre no ataque, e perdeu todos os 9, e disse que o próximo jogo vai botar o time no ataque, que o Palmeiras joga assim. Para quem não entendeu, fez uma análise muito clara do Sinasef, que jogou no ataque na greve de 2011, e jogando no ataque na greve de 2011, jogou os técnicos administrativos no buraco. Hoje nós teríamos 30 horas em toda a rede, no acordo de greve de 2011. Mas o discurso fácil, inconsequente, e de jogar no ataque, e de dizer que essa categoria vai derrotar o governo, vai à luta até o final, não fez o acordo, e hoje tem greves isoladas em vários lugares do país, igual foi em Cuiabá, uma greve vitoriosa, mas que teve que botar a categoria lá em Cuiabá mobilizada, e cada vez que uma dessas outras maiores ganhar
as menores vão ficando cada vez mais isoladas, porque daí passa a ser o problema do outro, né? Nós tínhamos o acordo de greve com as 30 horas para todo mundo. Não fizemos. Fizemos outra greve. A outra greve, qual foi o discurso do Sinasef? Não tem que assinar acordo, vamos acabar, o Sinasef é muito maior do que tudo isso, vamos derrotar, e aí o que aconteceu? Não. Depois foi com o chapéu na mão, assinar o acordo depois, para entrar no conselho da RSC, e agora hoje a RSC é uma maravilha. Fomos os únicos a defender a RSC naquela época, os únicos que defendemos a RSC naquela época, e dissemos que era preciso, não tinha correlação de forças para derrotar, nós precisávamos aderir para melhorar, e depois fomos pela lateral, entramos nos conselhos, e as nossas propostas melhoraram a RSC. Para quem não lembra, foi proposta nossa, que se fizesse o reconhecimento automático de todos os docentes que estavam na rede à época do Cefet. Não conseguiu-se o reconhecimento automático, mas se conseguiu o memorando descritivo que facilitou para alguns trabalhadores nossos, para muitos conseguir. Então é difícil concluir 3 temas dessa forma, como a nossa tese está apresentada, mas é por isso que nos grupos de trabalho nós queremos aprofundar o debate, conclamamos os companheiros a ler a tese, e por fim, queremos dizer que essa entidade construída ao longo dos seus 27 anos como sindicato, mas com mais de 20 como associação, né, Felipe? Não pode ser desmontada nesse Congresso com as teses inconsequentes de mudança estatutária que não foram discutidas na base. Nós queremos mudar o estatuto, mas nós queremos um amplo debate. Nós queremos que os delegados sejam eleitos conhecendo qual é a mudança estatutária, e não foram eleitos conhecendo quais são as mudanças. Nós queremos aperfeiçoar o nosso estatuto, melhorar nossas plenas. Nós queremos discutir a melhoria no rateio solidário, mas nós queremos discutir isso a partir do debate de base. E é por isso que nós estamos conclamando aos delegados e delegadas desse Congresso que mantenhamos a entidade para poder fazer a luta. Que nesse momento nós temos uma entidade forte, nós precisamos discutir o que ela vai fazer. Nós não precisamos alterar o estatuto porque em um determinado momento eu quero cumprir o estatuto do meu jeito. As práticas que os governos fizeram, né, todos eles que assumiram, precisavam mudar a Constituição para fazer ao jeito seu. Então nós queremos um amplo debate, e é por isso que nós estamos conclamando os companheiros a participarem da reunião do nosso coletivo, a intervirem dentro dos grupos de trabalho para manter essa entidade e não alterar o estatuto nesse momento, porque ela tem condições de fazer a luta a partir do seu estatuto do jeito que está. Muito obrigado, gente. Obrigada. A terceira tese a ser apresentada agora, Estado, Sindicato e Luta de Classes no Brasil. E após resistir aos ataques e nas lutas, construir uma alternativa de governo dos trabalhadores. Quer que avise em algum momento especial ou 10? Pode até avisar com 10, tudo bem, senão a gente troca, fica meio complicado. Bom dia, companheiros e companheiras. Meu nome é Ricardo Velho, sou militante da Alternativa Sindical Socialista, construindo a Intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora. E eu estou apresentando uma tese que a gente debateu com vários colegas. Tem os apresentadores de teses que me antecederam estavam falando algumas alterações que estão propostas, que não foram debatidas. Lá na minha sessão sindical, a gente debateu. O pessoal reuniu, estudou as teses, leu, para a gente poder fazer as proposições. Boa parte das proposições que a gente traz aqui, tanto discutiu na sessão, como em outros lugares com outros militantes no país. Por isso que a gente precisa fazer, numa análise de conjuntura que apresenta direções para a organização da luta nesse ano e para a alteração estatutária da nossa organização do sindicato, precisa ter como pano de fundo para que serve um sindicato. Por isso, no início da tese, que está ali na página 58, eu escolhi um poema do Drummond,
que eu acho que ajuda a fazer pelo menos aquela chamada para a nossa parte emotiva. Que a gente precisa usar a razão, racionalizar quase tudo. Mas tem certas coisas que só um toque de poesia consegue explicar. Ele começa mais ou menos assim, ó. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Por que eu tirei esse trecho em homenagem à nossa companheira lá da Bahia, que gosta muito de poesia, dessa vez não pôde vir para fazer as suas intervenções? Vera, companheira Vera, presente. Essa ausência, que quando a gente assimila, quer dizer que nós trabalhadores, nós da categoria servidores federais, trabalhadores da educação, como na minha tese a gente tenta reconceituar, precisa entender para que serve um sindicato. E o sindicato serve para defender direitos, defender as reivindicações mais imediatas que os trabalhadores têm no seu local de trabalho. Essa deve ser a prioridade. RSC, 6 horas, aumento salarial, condições de trabalho, formas de currículo, organização dentro da escola, como é que vão funcionar as hierarquias, os fluxogramas, os organogramas. Essa reivindicação o sindicato precisa fazer porque é a nossa condição de trabalho na condição de classe trabalhadora. Nos compreender como classe trabalhadora coloca essas responsabilidades para o sindicato. Nós precisamos discutir em cada local de trabalho, em cada campus, quais são as condições que a gente tem para vender a nossa força de trabalho. Essa é a primeira identidade, nós somos vendedores da força de trabalho. Portanto, somos trabalhadores, assim como os metalúrgicos, os têxteis, os motoristas, os bancários, trabalhadores na indústria plástica. Somos trabalhadores, então a nossa classe vende força de trabalho, por isso nós temos certos interesses em comum. Dentro do capitalismo, o nosso interesse comum, por isso nos organizamos com o sindicato, é vender a nossa mercadoria no valor o mais alto possível. Por isso que nós vamos fazer greve. Porque o capitalista pega nosso valorzinho produzido, a nossa energia gasta lá todo dia e acumula riqueza. Por isso que a sociedade é dividida em classes. Uma classe é dona dos meios de produção, acumula riqueza. Nós, como só temos nosso corpinho para vender, a gente vende nos melhores lugares que conseguir um preço mais elevado, a gente vende o corpinho nas indústrias têxteis, nos bancos, no setor de serviços. Nós vendemos para o Estado. Por isso somos trabalhadores do Estado. O que a gente faz com isso? Precisamos vender essa nossa mercadoria mais cara. Tem uns aí que estão botando a mão na cabeça que parece que não vão conseguir muita coisa, é isso? Mas faz parte do jogo de mercado. O que vários dos nossos companheiros estão dizendo desde ontem? Não basta a gente vender a nossa mercadoria melhor dentro do sistema, porque o problema que os trabalhadores têm transcende o jogo de mercado. A gente precisa acabar com a sociedade de classes para resolver, em definitivo, os nossos problemas. Qual é a questão? Nós não vamos resolver os nossos problemas imediatos só depois que acontecer a grande transformação, a Revolução Socialista. Nós precisamos fazer isso. Precisamos mudar a Palestina, precisamos entender o que está acontecendo na Ucrânia, mas a nossa chave de leitura precisa ser a organização imediata dos trabalhadores. Por isso que a organização por local, o estudo, as condições de trabalho, o aumento salarial, é o que faz cada um de nós aqui se movimentar em direção a adquirir uma consciência maior de por que eu estou sendo violentado, por que eu estou sendo injustiçado, por que eu estou sendo explorado dentro desse sistema. Esse é o movimento prático que a classe trabalhadora faz para poder alçar a condição de classe revolucionária. O que nos falta, então, como sindicato? Nós precisamos priorizar a luta da categoria como um todo para fazer esse movimento. Luta salarial, proposta que vai aparecer no plano de lutas é a nossa campanha salarial tem que se reduzir a 2 pontos. Aumento salarial e condições de trabalho. A gente bota na nossa grande campanha salarial ali 182 itens das 15 categorias do Serviço Público Federal. Nós não vamos conseguir nunca uma pauta. Porque um sai primeiro, o governo sabe como agir, vai lá e manda sair depois, tira antes, oferece RSC para um, não oferece para o outro, oferece para o dativo, não oferece. E a gente fragmenta, porque as lutas
de interesse são fragmentadas e a gente acaba perdendo. Por isso que o sindicato tem que intervir de forma coesa. Condições de trabalho e campanha salarial com aumento linear para todos. Entre a campanha salarial de um ano e outro, a gente briga por todas essas outras particularidades. Só que, para isso, a gente precisa pensar na análise de conjuntura. O que o governo está fazendo? Nos atacando, é o papel dele. Assim como os patrões, o Estado a seu serviço, por isso o título da tese, o Estado é um Estado a serviço da classe dominante. A classe dominante no sistema capitalista é a burguesia. Qual burguesia? A burguesia grande, a pequena burguesia, frações da burguesia? É o que os nossos apresentadores fizeram ontem e esse plenário também o fez. Quais são os conflitos entre as classes, entre a burguesia e entre os trabalhadores? A gente precisa interpretar isso. Interpretando isso, a gente sabe que tem que fazer a nossa tarefa. O que a gente diz é que parte da classe trabalhadora, nos últimos 25 anos, conseguiu capturar, PT e CUT, capturou a luta dos trabalhadores com uma síntese, que era a síntese de disputa do governo. Vários de nós aqui, eu também, como militantes do PT na década de 90, achávamos que, ao alçar a condição de um operário como presidente, alteraria as condições. Alguém na conjuntura ontem falou, ele foi eleito para fazer o comunismo. Não, não foi. O PT, a sua organização, foi eleito para administrar esse Estado. E esse foi um erro de leitura que a gente só consegue fazer a leitura muito tempo depois. O que tem como ausência, para lembrar o Drummond? A ausência é a falta de uma estratégia que acumule a experiência da luta dos trabalhadores para que consigam reivindicar dentro do capitalismo, uma luta dentro da ordem, como diria o velho professor Florestan Fernandes, para que essa luta dentro da ordem, ao se acirrar, ao se radicalizar, possa ir contra a ordem. E assim a gente fazer a discussão de superação do capitalismo, superação e fim desse Estado, superação e fim da sociedade de classes. Só que para isso a gente precisa ter a categoria. Não são as organizações, não são só os partidos ou as centrais sindicais, juntas e assinando documentos juntos, que isso vai acontecer. Por isso que boa parte das organizações dos trabalhadores estão perdidas nos últimos tempos. Porque parece que a classe trabalhadora foi para outro lado. Pô, mas a gente queria tanto que fosse para a rua, e agora que foi para a rua a gente está estranhando, porque eles olham para a gente, principalmente em 2013, e não reconhecem as organizações, querem dar porrada. Quem vai com a bandeira vermelha, quem vai bandeira de outras organizações, apanhou. Eu apanhei, e a Lava, nós estamos lutando desde sempre. Ah, mas as manifestações de 2013, nós estamos fazendo luta, e aí vou falar tanto da Intersindical como de várias outras organizações, estão fazendo luta desde sempre. Então não foi falta de tentativa. Ah, agora o que resolve ir para a rua. Nós estamos indo para a rua faz muito tempo. Todas as organizações que estão aqui presentes. A questão é entender por que a classe trabalhadora não nos reconhece. Qual é o raciocínio de muitos de nós? E eu já vi muito dirigente sindical falar isso. O problema é que a base não faz, a base não segue a direção, a base não faz o trabalho de casa. Eu falo assim, então tá, camarada, troca de base. Parece que o raciocínio de muito dirigente sindical é esse, o problema é a base. A tarefa do dirigente sindical, de nós todos aqui como delegados, observadores e militantes, é entender o movimento da classe, da nossa base, e poder criar metodologias que intervenham nisso para eles nos reconhecer. Por isso que uma das proposições que eu apresento na tese é exatamente priorizar, inclusive financeiramente, as seções sindicais. Por isso, reduzir de 20 o repasse para a Nacional para apenas 10. A Nacional tem que tocar várias lutas, muitas tarefas, mas as seções sindicais têm que ser priorizadas, inclusive do ponto de vista financeiro, para que possam ter corpo de visitar os campos, de trabalhar, de ir atrás de novos filiados. A gente está prometendo fazer campanha de filiação faz tempo, só que não tem condição de fazer isso, não está fazendo. E isso, aí concordando com o Selmo, é parte da autocrítica que todos nós temos que fazer como militantes. Por que não estamos conseguindo fazer? Porque estamos priorizando outras coisas. Talvez a luta geral não esteja conectada com o movimento da consciência, do senso comum da nossa categoria, que quer saber quando que vem o aumento, que quer saber se vai ter RSC, se quer saber se vai ter STEP, se não vai ter STEP, se vai sair aquela ação judicial. É isso que a nossa categoria quer. Qual é o nosso papel? Compreender isso e fazer disso um movimento de luta, não só para aquela reivindicação particular daquele servidor que vai ganhar uma ação judicial, ou que vai ter uma RSC reconhecida, ou que vai ter uma progressão. Acontece que, ao fazer isso, o sindicato precisa ter claro os seus aliados. O Estado não é um aliado.
Portanto, dirigir todas as nossas ações para o Estado é um equívoco político tremendo. Nós precisamos nos aliar com os outros trabalhadores para que a nossa pressão em luta e movimento ganhe amplitude. Têxteis, plásticos, professores das várias outras categorias que estão reivindicando o quê? Salário, sala de aula, os outros professores. Trabalhadores têxteis querem não trabalhar no sábado. Blumenau, sindicatos têxteis, um dos maiores sindicatos da América Latina. A reivindicação dele no último ano inteiro é não trabalhar no sábado. Por quê? Porque eles estão morrendo de ler, de dor, de tudo que é tipo de doença, porque a costura, depois de 10, 15 anos, acaba com o trabalhador. A reivindicação que mobiliza, faz greve, é não trabalhar no sábado. O que faz quando faz essas lutas? Discute que é o capitalismo, discute a exploração, discute do filho da puta do patrão que tem um baita de um carro, viaja tudo. Aí o trabalhador consegue entender que aquela luta que ele está fazendo é anticapitalista, porque ele está arrancando do patrão o lucro que está fazendo ele ser um burguês e você ser um operário. O problema é que essa aliança nossa, às vezes, quando fica muito abstrata, longe da luta de classes real, gera crises. E aí, boa parte da nossa crise é a CUT e o PT dirigiram toda a sua intervenção nos últimos 30 anos para ganhar o Estado. E estão tentando administrar o Estado. Concordo com a Helenira. O problema não é o PT. O problema é que a ausência, como diz o Drummond, de uma estratégia política revolucionária foi capturada pela burguesia. E aí nós, trabalhadores, temos que fazer autocrítica. Durante um tempo serviu aquela estratégia democrático-popular. Hoje não serve mais. A nossa ausência assimilada é o seguinte: somos órfãos de estratégia. É preciso uma nova estratégia. O problema da CUT e do PT é esse. Ainda acha que precisa voltar, agora criando inimigos de todas as ordens, voltar ao que nunca foi. E o problema, e é uma crítica fraterna aos companheiros da Conlutas, é que, não sabendo exatamente quais são os nossos aliados, a gente pode criar problemas parecidos com o que já temos vivendo. A Conlutas tem no seu site, pelo menos até antes de ontem, um chamado para a greve geral 7, 8 e 9, inclusive a força sindical, companheiros. A força sindical é uma central sindical criada pela burguesia, pela Fiesp, exatamente para destruir as organizações independentes dos trabalhadores. Então é preciso ter muito claro quais são os nossos aliados, porque só os trabalhadores vão construir um novo mundo. E esses trabalhadores são senso comum. Esses trabalhadores querem a sua parte em pão e café. Esses trabalhadores querem a sua parte em dinheiro. Ah, então o problema é os trabalhadores que não têm consciência revolucionária. Claro que não tem. A burguesia está educando eles. E parte das nossas organizações está educando para que sejam passíveis e dóceis vendedores da sua força de trabalho, enriquecendo a burguesia. Bem-vindos a um problema, companheiros. Nós precisamos criar métodos, instrumentos que façam com que as nossas bases tenham prioridade para fazer desse senso comum, que é a classe trabalhadora, uma classe revolucionária. Ela não é uma classe revolucionária simplesmente por ser explorada. A história demonstra que uma classe explorada ela é útil para a classe dominante, enquanto ela conseguir ser capturada na sua lógica de pensamento e na sua ação concreta para os interesses dessa burguesia. Essa é a nossa grande tarefa como militantes sindicais, trabalhadores do Estado, como toda outra classe trabalhadora. E aí não temos que ter vergonha de comparar salários. É assalariado? Ganha 5, 10, 1, 800, 10, 20? É explorado porque é vendedor da sua força de trabalho. É a unidade da classe trabalhadora em movimento que fará a transformação desse país, desse continente e do mundo. Só os trabalhadores organizados em luta vão fazer essas grandes transformações. Ricardo, e esta conclui. ausência de estratégia assimilada é que tem que nos fazer em movimento, seja com poesia, seja com grandes lutas e barricadas. Obrigado, companheiros.